Glória a Deus. Deus eterno, aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. 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 Deus está presente nesse lugar, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia Aleluia. no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 22. Aleluia, Deus. Ah, Deus eterno. Versículo 41 Aleluia. até o versículo 46. Senhor, glória. Aleluia. Amém? Aleluia, Deus. Vamos fazer a leitura que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 22, versículo 41 até o versículo 46. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Então, rodeado pelos fariseus, Jesus fez a seguinte pergunta: Aleluia. O que vocês pensam do Cristo? Aleluia. De quem ele é filho? Aleluia. Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois o próprio Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Aleluia. Portanto, se Davi chamou Cristo de meu Senhor, como pode ser ele filho de Davi? Versículo 46. Ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Amém? Que o Senhor nos dê a bênção da sua palavra nesta manhã, Aleluia. em nome de Jesus. Podemos tomar assento. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E louvo a Deus, irmãos e irmãs, pela vida que o Senhor nos proporciona. Amém, Deus. Essa semana também completei mais um ano de vida. Amém? Todo mundo aí querendo saber a minha idade, né? Churrasco? Já foi. Meu pastor, você viu, muita gente se convidou para ir na sua casa, viu? Eu estava só de butuca. Estava só esperando falar assim: tá chegando. Eu falei: tô saindo. Mas graças a Deus completamos mais um ano de vida, e o Senhor até aqui tem nos abençoado. Eu quero que os irmãos olhem pela diaconisa Lúcia. Ela semana não passou bem novamente. Está lá em casa lá com dor de ouvido, sinusite atacada, tossindo bastante e tomando mais lá um monte de remédio de novo. Amém? E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida, porque a gente não sabe a hora que o Senhor vai chamar o número da nossa senha. Todos nós temos um número, mas a gente não sabe que hora que esse número vai ser chamado. É verdade. Né? Ontem à noite
Fui surpreendido pela morte de um irmão nosso da igreja. Não sei se os irmãos viram aí. Ele tocava no grupo, na banda da FUMAP. Depois vocês procuram no Facebook aí. Ele tinha 45 anos. Eu não sei se ele estava doente, se foi problema de... Morreu ontem à noite. Eu estava vendo lá, né, abri o Instagram depois que eu tinha terminado de preparar a mensagem. Aí eu vi uma irmã lá de Curitiba, colocou uma foto em preto e branco e escreveu bem assim: não podemos mais estar juntos e nem sorrir. Aí eu falei, uma irmã casada, bota a foto de outro homem com uma frase dessa. Mas aí quando eu li, atenção não na frase que ela colocou, mas em preto e branco, aí eu fui puxar mais o texto que ela tinha escrito. O irmão dormiu no Senhor. Deixa, acho que 2 crianças. Então, a gente não sabe que hora a nossa ceia vai ser chamada. Então, como diz a palavra de Deus, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Então, estejamos preparados. Amém? Irmãos, antes da mensagem que eu quero falar com você nesta manhã, nós vamos fazer o último texto de leitura da nossa doutrina, que diz assim: nós cremos na nova terra, o lar dos remidos. Após os que se opõem a Deus serem humilhados, haverá um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Então, a muito antiga promessa divina de renovação do presente sistema de coisas se cumprirá plenamente. Esta terra, que for amaldiçoada por Deus, está sujeito por ele à vaidade, no princípio, em razão do pecado do ser humano. Agora será renovada, purificada de toda impureza e totalmente redimida do cativeiro da corrupção. Romanos 8, 21. No céu, os salvos permanecerão apenas 1000 anos, como vimos na semana passada, mas na nova terra viverá grande multidão dos que foram comprados pelo sangue de Cristo, que ninguém pode enumerar e que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações. Os salvos viverão na terra, não por algum tempo, mas para sempre, porque esta se tornará a sua eterna morada. Por esse tempo, a cidade santa, Nova Jerusalém, já terá descido do céu da parte de Deus, para se tornar a sede do perfeito de Deus aqui na terra. Apocalipse 21, 9 e 10. Os salvos em Cristo, então, terão perfeita e profunda comunhão com Deus, pois Ele habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Esse relacionamento, no relacionamento próximo e afetuoso, a presença de Deus com seu povo não será interrompida como é hoje por causa do pecado, mas vai habitar e comungar com eles continuamente. Contudo, o livro do Apocalipse não revela apenas o que haverá na nova terra, revela também o que haverá ali. Por serem tão claras, não vamos comentá-las, mas apenas transcrevê-las logo a seguir. Apocalipse 17 diz: jamais haverá fome, nunca mais terá sede, nunca mais o sol, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum. Morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição. Então já não haverá noite, nem precisam deles da luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus habitará com eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam pelo Senhor possuirão a terra. Eles se deleitarão na abundância de paz. É na verdade que neste mundo, por causa de Cristo, o seu amado Senhor sofreu muito, mas
porque estão certos de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. A eles não perdem o ânimo nem a alegria, ainda que sejam desgastados por força, por dentro renovam-se dia após dia, porque entendem que a pequena e passageira aflição que sofrem vai trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Jesus, pouco antes da sua morte, afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Aleluia. E ele disse ainda: e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então procuremos viver de forma santa, fiel, para que sejamos achados prontos para ir morar na casa do Pai quando Ele voltar para nos buscar. A maravilhosa promessa será morar na casa do Pai. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar com você nesta manhã, olhando para este texto de Mateus capítulo 22 e olhando basicamente para o versículo 42. O texto, meus irmãos, mostra Jesus com os fariseus e Jesus faz uma pergunta para eles: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Aí eles respondem: é filho de Davi. O tema da nossa mensagem nesta manhã é o maior interrogatório da história da humanidade. Diante deste texto, Jesus é colocado no centro da história da humanidade. Jesus é, irmãos, o Criador. Talvez estralando para cá. Jesus é o Criador, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o sustentador, Ele é o Redentor, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o Deus que se fez homem, é o Santo que se fez pecado. A Bíblia diz que Ele também é o bendito que se fez maldito. A Bíblia diz que Ele é o rico que se fez pobre, mas Ele é aquele que preenche todas as coisas. Que está vazio na alma do ser humano, é Jesus Cristo que preenche. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que venceu a morte, aquele que triunfou sobre o diabo. E a Bíblia diz que é aquele que todo joelho vai se dobrar na terra e debaixo da terra. Então, a pergunta que Jesus faz no texto de Mateus 22, 42, Ele faz para nós também. E para vós, quem é Jesus? Eu fiz essa pergunta um dia na escola bíblica. Alguns dos irmãos que estavam aqui vai recordar. Quem é Jesus para você? Muitos vão ter uma opinião. Jesus, uns vão dizer assim: para mim Jesus é tudo. Mas que tudo é isso? É Deus. Outros vão dizer assim: Jesus é Deus. Mas é só Deus? Ou é um Deus? Jesus é o Filho de Deus. Outros vão responder: Jesus é o nosso Salvador. Oh, glória. Glória a Deus. Irmãos, você sabia que o livro de Jesus, o nome de Jesus tem várias definições, como eu disse, respostas para as perguntas, mas livros e mais livros foram escritos sobre ele. E nenhuma passagem da história, ou nenhum personagem da história foi contemplado com tantas obras. Mas Jesus influenciou a humanidade, mostrando de fato quem Ele é, o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Eterno, o nosso Salvador.
Para vós, o que pensais sobre ele? Em todos os séculos, tem sido questão de debates, teses são defendidas. E esta pergunta que eu fiz para você na mensagem, o interrogatório maior da história, não é o que eu penso da igreja, não é o que eu penso do cristianismo, não é o que eu penso desta ou daquela doutrina, é o que eu penso de Jesus Cristo. Qual é o propósito da vinda de Cristo sobre a terra? A Bíblia diz, lá na carta aos Filipenses, o apóstolo São Paulo escrevendo, que ele deixou a sua glória, ele deixou o trono de glória, ele deixou a companhia dos anjos, dos querubins e dos serafins, ele se esvaziou, se humilhou, ele vestiu pele humana, nasceu num local onde os animais dormiam, foi colocado numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, e a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Isaías capítulo 53 diz que ele era um homem de dor. Isaías diz que nele não havia formosura. Mas a Bíblia diz que ele, na sua vinda, ele veio para carregar os nossos pecados. Glória a Deus. Ele veio para carregar o meu pecado, o meu erro, a minha falha, o meu defeito, a feiura do pecado em mim. Ele veio para levar. Mas o propósito da sua vinda, ele foi, neste propósito, ele foi perseguido. Desde quando, nos primeiros dias de vida, ele foi traído, ele foi negado, ele foi acusado, ele foi espancado, cuspido, escarnecido. Lá na cruz ele sofreu o desamparo de Deus. Lá na cruz ele sofreu a crueldade humana. Lá na cruz ele bebeu o cálice da ira de Deus, que era para ser derramado sobre a humanidade. Deus resolveu derramar sobre ele por causa dos nossos pecados. E Romanos diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Aí Jesus, o que pensais dele mesmo? Daqueles que olhavam para ele, aqueles que foram prender Jesus certa vez e ainda não tinha chegado a hora, e tudo se cumpriria no momento exato que Deus tinha estabelecido. Os homens voltam e dizem para os fariseus assim: ó, ninguém jamais falou como ele, ninguém jamais falou como este homem, nem os doutores da lei, nem os escribas, nem vocês fariseus falaram e falam como ele, com a autoridade que ele fala. Ele falava e fala com autoridade. Ele distinguia da natureza dos seus ensinos, porque ele era o ensino por excelência. Ele tinha métodos e métodos de ensinar, porque ele era o ensino por excelência. Ele não escreveu livros, o que nós temos aqui e conhecemos como Bíblia, nós conhecemos como Evangelho, que é a palavra de Deus, não foi escrita por ele. Tem as palavras que ele diz. Em algumas Bíblias, dependendo da gráfica ou da editora, tem lá as palavras de Jesus em outra cor. Mas ele mesmo não escreveu. Mas o que escreveram a respeito dele transformou vidas. O que ele escreveu a respeito dele transforma as vidas, ainda até quando ele voltar. Ele não é apenas a verdade. Ele não apenas ensinou a verdade, ele é a verdade. Ele não foi apenas o mestre, mas ele foi o conteúdo do ensino. Ele não foi apenas um profeta, mas ele foi e é o supremo profeta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que pensais dele como médico? Ele andou fazendo bem, curando, libertando os oprimidos do diabo, fez maravilhas.
realizou o impossível. A Bíblia diz que ele curou cegos. Na época, a medicina da época não curava cego. E ninguém tinha visto o paralítico andar. Ele purificou os leprosos. Ele fez o paralítico andar. Aquele que estava com a língua presa, Jesus falou e a língua foi solta e ele começou a falar. Ele abriu o ouvido dos surdos, ele ressuscitou os mortos, ele deu esperança àqueles cujos sonhos já estavam sepultados. Ele é o médico dos médicos. Mas dito isso, irmãos, a título de introdução, em primeiro lugar, o que pensais vós de Cristo? O que pensais vocês do Cristo? De quem ele é filho? Os fariseus naquele dia, mais uma vez estavam ali à espreita com inveja, tentando de alguma forma buscar com malícia no coração para apanhar Jesus em alguma palavra e o acusar com desejos capciosos de levá-los e tentá-lo matar. Aí Jesus pergunta para ele: de que vocês pensais de quem ele é filho, de quem ele é? O que vocês pensam a esse respeito? Aí eles vão trazer uma resposta. Ele é o filho de Davi. Mas por que Jesus, fazendo esta pergunta para os fariseus, diante daquela circunstância, eles respondem assim: ele é filho de Davi? Então eles tinham algum conhecimento de quem Jesus de fato era. Jesus faz essa pergunta e ele diz: é filho de Davi. Aí Jesus: mas como que pode? Se Davi foi tantos anos, tantos séculos atrás. Então ele disse: então, por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois disse: o Senhor disse a meu Senhor: sente-se em lugar de honra à minha direita, até que eu ponha ou humilhe os meus inimigos debaixo dos seus pés. Se Davi chamou o Cristo de Senhor, de meu Senhor, como eu posso ser filho dele? Eles sabiam do que estavam falando. Eles sabiam de quem estavam falando. Eles sabiam de quem que era Jesus. Jesus nasce da tribo de Judá. Davi é descendente da tribo de Judá. E todas as profecias do Antigo Testamento davam como Davi, como rei, de que a sua descendência estaria para sempre no trono. Aí Jesus vem e condicionou-se na época, por causa de ser dito, e alguém ouvir falar de que Jesus era filho de Davi, para ele é filho de Davi. Ele é a esperança. Jesus está dizendo que não é somente o filho de Davi, mas ele é o filho de Deus. Ele é a verdade acalentadora para aquele que crê nele. Glória a Deus, aleluia. Ele veio para curar, ele veio para buscar o perdido. Ele é que garante, que torna-se aquele que está falido em uma pessoa feliz. Para aqueles que estão no fundo do poço, ele é aquele que estende a mão e traz de volta. Amém, meu Deus. Mas seguindo na linha de raciocínio da pergunta de Jesus, nos evangelhos traz para nós que é perguntado para um dos sumos sacerdotes, e ele diz para Caifás que por inveja compra de Judas a traição por dinheiro, submete testemunhas falsas, colocastes a máquina religiosa contra Cristo. A pergunta para ele também foi na época: de quem você pensar ele é? Aí ele diz assim: ele é aquele que blasfêmia, dizendo que é filho de Deus.
Ele é aquele que blasfema dizendo que vai derrubar o templo e em 3 dias construir. Sim, ele estava falando e de fato ele é filho de Deus. Aleluia. Ó, Caifás tenta ridicular Jesus dizendo que ele estava blasfemando, mas ele estava afirmando a verdade de que Jesus é filho de Deus. Aleluia. Ele é a verdade. Ele vai voltar com poder e grande glória. Irmãos, naquele contexto, ou em alguns contextos de guerras, de lutas, de batalha, o líder, o rei, ou o supremo comandante daquele exército, voltava montado no animal e era festejado pela população daquela cidade pelo triunfo da guerra. A cidade do grande Deus, conhecida na época, e que fervilhava de gente, e que o desejo do povo era que alguém entrasse dizendo assim: nós vencemos os romanos. A Bíblia diz que Jesus entra montado no jumento. Mas a Bíblia diz que esse Jesus que marchou montado no jumento pelas poucas ruas de Jerusalém voltará, não montado no jumento, mas voltará nas nuvens com poder e glória. A Bíblia diz que será acompanhado por um monte, bastante anjos, e que será glorioso esse dia, e que todo olho verá. Mas o que pensais do Cristo para Pilatos? Pilatos diz assim: eu não vejo nele crime algum. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, a mulher de Pilatos diz para ele assim: ó, não te envolvas com estes justos, com este justo. A Bíblia diz que naquela noite, ou naqueles dias, a mulher de Pilatos tem um sonho terrível. E aí ela vem para ele e fala: não te envolva com esse homem, porque ele é justo. Pilatos já tinha dito: eu não vejo nele crime algum. E Judas, depois da prisão, depois da morte de Jesus, depois dele ter visto o que foi feito, o que ele fez de errado, ele diz assim: ó, trair. Fala, irmão. Trair sangue inocente. Aí Jesus está lá na cruz, pregado na cruz, chegando os momentos finais dele entregar o Espírito. E aí depois que ele dá o último suspiro e fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e morre. O centurião romano chega diante de Jesus no pé da cruz e diz o quê? Verdadeiramente este era Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Mas a pergunta também não é somente feita para os fariseus do dia do texto que Mateus relata, mas é feita também para aqueles que o acompanhavam a Jesus. Para João Batista, Jesus é o precursor. Se perguntasse para João Batista quem é Jesus para ele, ele responderia lá com o texto de João capítulo 1, versículo 29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se perguntasse, ou a pergunta foi dita para Tomé, quando depois da ressurreição Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Glória a Deus, aleluia. Diante da cena de Tomé ter dito assim: eu só acredito vendo, na outra vez que Jesus se manifesta junto a ele, ele fala: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pergunta para os outros discípulos assim: quem é Jesus para você? Aí Pedro diz: ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Glória a Deus, Só ele aleluia. tem palavra de vida Glória a eterna. Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. E Paulo? Qual
resposta que Paulo daria se esta mesma pergunta aqui que Jesus fez para os fariseus tivesse sido feita para Paulo? Paulo diria: Ele é a minha vida. Para mim, diz Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo também diz assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo diria também: Ele é a minha esperança, Ele é a minha vida. Mas essa pergunta que foi feita, ela também foi respondida, não foi feita diretamente a eles, mas ela foi respondida por eles. De quem estou falando? Dos demônios. A Bíblia diz que Jesus chega num determinado momento, num lugar, e de repente o demônio se manifesta numa pessoa lá, e o demônio fala assim para Jesus: Jesus, filho do Deus Altíssimo, viera atormentar-nos antes do tempo. Ao que os demônios falam? Se a pergunta tivesse sido para ele, a resposta está aqui, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Para eles, para os demônios, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Santo, Jesus é aquele que veio para manifestar e destruir as obras do diabo. Ele triunfou sobre o diabo e cravou sobre as potestades da cruz. Jesus despojou publicamente ao desprezo. Jesus é aquele que esmagou a cabeça da serpente, que está lá, diz lá em Gênesis capítulo 3. Jesus é aquele que vai estar diante dele, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus é Deus, para a glória de Deus. Mas, irmãos, se esta pergunta tivesse feita também no céu, qual seria a resposta? Deus diz lá em Mateus capítulo 3: Ele é meu filho amado, em quem me compraste. Ele é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o Senhor do universo, o juízo de vivos e dos mortos. Deus falando. Se essa pergunta aqui, que Jesus fez para os fariseus, tivesse sido feita para Deus, Deus tinha dado essa resposta: Ele é meu filho amado. E se tivesse feito essa pergunta para o Espírito Santo, Supremo Consolador, o que o Espírito Santo diria? O Espírito Santo diria: eu vim para testemunhar dele. Glória a Deus, aleluia. Eu vos guiarei em toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Glória a Deus. O Espírito Santo diz: eu vos convencerei do pecado, da justiça e do juízo, para que vocês pudessem crer em Jesus Cristo. Jesus fez essa pergunta para os fariseus e Ele faz para nós também. Como eu disse no decorrer da mensagem, a pergunta poderia ter sido feita por Cristo aos demônios e Ele responderia: o Filho do Deus Altíssimo, feita ao próprio Deus. Ele é meu Filho amado. Ao Espírito Santo eu virei para convencer vocês de que Jesus é o Senhor. Mas se esta pergunta fosse feita ao próprio Cristo, qual seria a resposta? Ele diria, e de fato ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Glória a Deus, aleluia.
bíblica. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele disse: eu sou o verbo da vida. Lá em João capítulo 1 ele disse: eu sou o criador do universo, todas as coisas foram feitas por mim. Eu sou o doador da vida. Eu sou a água da vida para o sedento. Eu sou o pão da vida para o sedento. Eu sou a esperança para a humanidade perdida. Glória a Deus, aleluia. E para os anjos? O que os anjos diriam dessa pergunta de Mateus 22, 42? O que os anjos diriam? Ele é o Salvador, o Cristo, o Senhor que nasceu em Belém. Ele ressuscitou dos mortos. Ele não está mais aqui. Aí lá em Atos capítulo 2, capítulo 1, dirão assim, falaram, e poderiam ter dito como de fato falaram: ele vai voltar como para os céus viste subir. Lá em Apocalipse 5:12 diz: ele é o cordeiro, digno é o cordeiro que foi morto de receber riqueza, poder, sabedoria, força, glória e honra. Aleluia, Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, digno de receber glória. Amém. E para nós? Para os remidos, o que pensais nós, vocês, do Cristo? Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Ele é o nosso Senhor. E aí a Bíblia diz que depois dessas coisas, João diz lá em Apocalipse, viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Aleluia. De todas as tribos, nações, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Aleluia. Vestido de vestes brancas com palmas na mão, e clamavam em grande voz ao nosso Deus, e ao que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. O que pensais vós do Cristo? Você, irmão, fazendo essa leitura de Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10, você se acha lá no meio também? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Você tem que ficar e enxergar você lá, irmão. Aleluia. Se o teu irmão da direita ou da esquerda não vai falar, eu não sei. Mas você tem que ver você lá no meio da multidão, glorificando, dizendo: ele é digno de receber honra, glória. E clamava dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono pertence a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, irmãos, é o Filho de Deus. Os fariseus aqui neste texto, eles confirmaram: ele é o Filho de Deus. Aleluia. Porque no versículo 46, daquele dia em diante, ninguém mais se atreveram a me fazer pergunta. Porque todas as vezes que eles faziam pergunta, Jesus tinha uma resposta. E muitas das vezes era a resposta, ou na maioria das vezes, sem querer errar, era a resposta que eles não queriam ouvir. Jesus é a resposta para as perguntas da humanidade. A humanidade fazem perguntas, mas a resposta é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Se ele não fosse o Filho de Deus, a igreja não tinha chegado até aqui. É, meu Deus. Porque ele disse que ele era sem pecado. O inferno tentaram de todas as formas ludibriar, convencer as pessoas de que não era, mas ele é. Glória a Deus. Aleluia. Sendo ele Senhor, Aleluia.
sendo Ele o Filho de Deus, o único Salvador, como você vai escapar, aceitar ou rejeitar? Você não pode lavar as mãos como fez Pilatos. Você não pode ter a atitude da mulher de Pilatos. Porque quando Pilatos lava as mãos e diz assim: o caso é com vocês, ele assina também a sua sentença de condenação. Porque pela inteligência que ele tinha, pelo conhecimento intelectual, ele sabia que Jesus era justo, que Jesus era filho de Deus. Mas ele lavou as mãos. Ele é o nosso advogado hoje. Mas quando ele vier, ele vai ser juiz. Jesus hoje é aquele que oferece descanso para a nossa alma. Ele diz: vinde, benditos de meu Pai. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Glória a Deus. Jesus é aquele que dá vida, é aquele que sustenta os pés, é aquele que é a verdade suprema, é a vida para a nossa alma. É aquele que dá poder para a igreja, é aquele que reverte a igreja de poder e autoridade. É aquele que deu poder para Pedro e João naquele dia que estava indo para o templo orar, e o homem na porta formosa do templo que estava ali aleijado, eles olham esperando receber alguma coisa. Pedro e João olham para ele, fala para ele: olha para nós. Aí Pedro e João dizem: nós não temos prata, nem ouro, nem comida, nem água, mas em nome de Jesus levanta e anda. Glória a Deus, aleluia. Jesus é aquele que deu poder para a igreja, é aquele que revestiu Paulo, aquele que revestiu Pedro, é aquele que revestiu Paulo de poder, que ele chega na ilha, ali depois do naufrágio, e ali está todo mundo passando frio, e acende uma pequena fogueira. Paulo vai lá catar uns gravetos no meio do mato lá, e de repente ele vem com aquele feixe de graveto, que olha, tem uma cobra presa na mão dele. Ele balança a cobra no fogo, ela vai embora e nada acontece. No outro dia ele ora pelo homem que estava à morte, e Deus restaura a saúde dele. Jesus é aquele que quer reconciliar aquele que estava afastado. Ele está de braços abertos, irmãos, e nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Se coloque em pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou orar, fazer oração de aplicação. Glória a Deus. Depois a gente vai fazer a oração por imposição da mão com aqueles que o desejar. Feche os teus olhos. Amado Deus, bondoso Pai, glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor. A ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a cada dia, Senhor, a compreender. Nos ajude, Senhor, a cada dia a entender a Tua palavra, Senhor, o propósito de salvação que o Senhor tem para cada um de nós. Aqui está, meu Deus, a Tua igreja, aqui está o Teu povo. E o poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, eu suplico sobre cada um de nós, para que possamos compreender, viver e entender a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, nos ajude. No nome de Jesus, nos sustenta, meu Deus. No nome de Jesus, acrescenta a nossa fé. Nos dê, ó Pai, a certeza da vida eterna.
possamos viver esta unidade contigo, Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E eu peço a Deus que o Senhor aplique e imprima esta palavra na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu quero orar por você, juntamente com presbíteros, diáconos, diaconisa. Se você gostaria de receber oração por imposição das mãos, venha à frente. Amém, meu Deus. Nós vamos orar por você. Jesus prometeu que o poder dele estaria sobre aqueles que o buscam, aqueles que clamam. Glória a Deus, E aleluia. nós temos a responsabilidade como igreja de orar e interceder por aqueles que precisam. Deus faz a obra. E você veio até aqui nesta manhã para adorar o Senhor. E se você deseja receber oração, venha à frente, levante a sua mão e peça a graça e a misericórdia de Deus. Em nome de enquanto a gente ora pelos irmãos, nós vamos adorar ao Senhor também. Para glória ao nome do Senhor. Pois trocaste o meu fardo pela cruz, é assim que eu te amo.